Graça e muita paz, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. E hoje o tema da nossa meditação é o poder de Jesus. O poder de Jesus. E nesse capítulo, apenas um capítulo, nós vamos ver o quão poderoso é Jesus. Eu queria pedir para você abrir o seu coração, não para ouvir uma pregação religiosa, mas para aprender com a Bíblia sobre Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, olhando especificamente para esse poder de Jesus. E ao findar nós vamos fazer uma aplicação para as nossas vidas. Se você já achou o Evangelho de Lucas, baixe a tua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos orar. Pai, como nós precisamos do Senhor nesses dias. Estamos vivendo em um mundo onde os valores, os princípios, a moral, tudo, Pai, está de ponta cabeça. Vivemos num mundo, Senhor Deus, onde o certo é errado e o errado é certo. As pessoas não sabem, mas estão desesperadas, buscando algo que verdadeiramente traga paz, traga alegria, traga proteção. Mas estão buscando em tantos caminhos, e todos eles caminhos errados. Sabemos que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Papai, sabemos que estamos num campo minado. Estamos na linha do fronte, estamos em uma tremenda batalha. Uma batalha acirrada. E nós precisamos de poder. Nós não podemos, Senhor Deus, ficar em meio a essa guerra sem nenhuma arma, sem nenhuma proteção. Por isso pedimos, fala conosco. Ministra, Senhor Deus, as nossas vidas. O Senhor sabe como nós nos encontramos nesta manhã. O Senhor sabe das lutas que estamos vivendo. O Senhor sabe daquelas vitórias que temos, que alcançamos, mas o Senhor também conhece as derrotas, os nossos fracassos, as nossas frustrações. Por isso, papai, nós nos lançamos aos teus pés, Jesus, e pedimos, fala conosco. Abre, Senhor Deus, a luz para que possamos enxergar que é possível viver nesses dias em meio a essas batalhas, com o coração guardado nas mãos do Senhor. Quebra, papai amado, toda e qualquer resistência, qualquer oposição ao Evangelho. E que esse poder de Cristo Jesus seja manifestado nesta manhã. Pedimos no nome dele, papai. Pedimos pelo sangue dele. Amém. Amém. Poder. Poder. É impressionante como... Pode baixar um pouco o som? O retorno pode tirar, fazendo favor. Como o ser humano, ele tem sede, tem gana para ter poder. Tem aqueles que buscam poder físico, não é? E malham, e academia, isso, aquilo, outro.
para ficar com o corpo saradão. Tem aqueles que têm o desejo de ter o poder da fama, fazer o nome conhecido. Tem aquele que tem fome de poder político. Tem aquele que tem fome de poder de profissional. Eu quero ser o mais poderoso. Aqui nesse capítulo, Lucas 8, nós vamos ver o poder de Jesus. Poder que está sobre todo e qualquer outro poder. O que é poder? A palavra no grego, dunamis, da onde vem a palavra dinamite, poder. Também significa habilidade. Você já viu alguém habilidoso, por exemplo, ao tocar um instrumento? Todo mundo para. Alguns falam assim, como eu gostaria de tocar igual essa pessoa. Não é? Tem aquela habilidade. E tem habilidade em todo e qualquer ramo, qualquer esfera onde o ser humano está. Você tem poder? Tem alguma área da sua vida que você fala, não, aqui deixa comigo. Você sente força. Você sente habilidade ao realizar alguma coisa? Pois é, aqui nós vamos ver Cristo Jesus. Só nesse capítulo. Mas todo o Evangelho aponta para o ministério, o poder de Jesus aqui entre nós, enquanto Ele viveu aqui entre nós. E o nosso Deus, toda a Bíblia mostra esse Deus poderoso. O Deus que falou e tudo se fez, tudo se criou. Deus não perdeu o poder dele, ele continua sentado no trono, ele continua cheio de poder. Então vamos ver o primeiro ponto, o poder de Jesus sobre a natureza. E ali a partir do verso 22, nos é apresentada uma história em que Cristo Jesus dá direção para os discípulos atravessarem o mar da Galileia, que na verdade era um lago de 10 por 20 quilômetros, mas era conhecido como Mar da Galileia, Lago de Genezaré. E enquanto eles estavam ali atravessando, veio uma tempestade. E Jesus estava ali naquele barco dormindo. Quando olhamos para a vida de Jesus, Jesus era um homem de ação, ele não parava, ele ia de local em local, cidade em cidade, aldeia em aldeia, e multidões e multidões e multidões. E veio essa tempestade. E aqui nós vamos ver que Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus conhece tudo. Jesus sabe cada planeta. Jesus sabe cada meteoro que rasga os céus. Jesus, ele tem poder sobre toda a natureza, sobre aquele vermezinho que causa um dano, aquele vírus que destrói o ser humano, como nós vivemos nesses dias. Jesus tem poder sobre toda a natureza. E no meio dessa tempestade, os discípulos, alguns deles pescadores daquela região, que conhecia bem a fúria do temporal, da tempestade, mas eles ficam desesperados e acordam Jesus. E o que acontece? Olha o verso 24 e o verso 25. Lucas 8, 24 e 25. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, chegaram até Jesus que estava dormindo no barco, mestre, mestre, estamos perecendo, estamos morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, a calmaria. Esse é nosso Jesus. Sabe, há um poder da natureza criador, mas também há um poder destrutivo. O homem não consegue bloquear quando a gente vê essas tragédias, terremotos, maremotos,
Tantas coisas acontecem, inundações, não tem como bloquear com a nossa força humana. Mas aqui a gente vê Jesus com esse poder sobre toda a natureza. Eu posso fazer uma aplicação aqui. Você pode estar hoje com uma tempestade, não natural, mas uma tempestade lá no seu interior, na sua mente. Você pode estar sendo bombardeado por ventos, por fúria. Eu estou tomando antidepressivo, eu estou tomando calmante, eu não consigo dormir sem tomar determinado remédio. Porque a vida está uma convulsão. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder. E Jesus lança a palavra e tudo o que é tempestade, a fúria que está contra a sua vida, cessa. Porque Ele tem poder. A segunda coisa que nós vemos aqui, o poder de Jesus, é o poder de Jesus sobre os demônios. Continuando ali, a partir do verso 26, nos é apresentada uma história de um endemoniado. Uma pessoa que tinha uma legião de demônios que habitava nela, uma possessão 100% total. Uma pessoa que não se vestia, uma pessoa que vivia nos sepulcros, no cemitério. Uma pessoa com poder sobrenatural, poder de Satanás. E vivia dessa maneira. Ninguém conseguia, não havia medicina, não havia nada para curar aquele endemoniado. Mas quando a gente chega ali no verso de número 29, diz, porque Jesus ordenara ao espírito mundo que saísse. E esse homem é completamente liberto. E ele tem uma vida transformada. Ele começa a anunciar o que Jesus fez por ele de aldeia a aldeia, de cidade em cidade. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre o diabo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Quem está causando toda essa destruição é o diabo. E ele faz isso através de pessoas. A possessão demoníaca é algo sério, que hoje tem sido esquecido. Parece que as pessoas estão sendo acometidas e vão para psicanálise, psicólogos, psiquiatras e etc, etc. Existe a parte que é física, mas também a parte que é demoníaca, sobrenatural. Sabe aquele vizinho que te perturba, aquele vizinho que faz tudo de errado, etc, etc. Você já se perguntou, será que não é uma possessão demoníaca? E as pessoas ficam brigando entre si. Há uma história de uma mãe que tinha ali na casa uma filhinha possessa, um pai que tinha um filhinho possesso. É uma realidade. Quanto mais nos nossos dias em que a busca para essas coisas sobrenaturais tem crescido. Queridos, nós tivemos na história da nossa nação um presidente que fez da casa dele um lugar de invocação de demônios. Essa realidade muitas vezes a gente passa meio desapercebida. Mas nós precisamos entender que é verdade isso. Esse homem aqui, quando ele foi inquirido por Jesus, como era o nome do demônio, eles disseram legião, porque era uma legião, eram muitos demônios possuindo uma pessoa só. Você pode, pelo menos, imaginar o sofrimento dessa pessoa? Uma legião. Nós tivemos aqui na nossa região, na cidade de Curitiba, um homem se dizendo Jesus Cristo, mas não é nada além do que um ser humano possesso de um espírito demoníaco enganador. E sabe onde ele está hoje? Lá em Brasília. E parte dos políticos brasileiros vão até ele pedindo bênção, pedindo passe, pedindo tantas coisas. É uma realidade.
Aquela mãe que tinha a criança em casa endemoniada, muitas vezes a gente pode até pensar, não, eu acredito nisso lá longe. Mas pode ser que esteja tão próximo e a gente não entende. Você fala de Jesus para um parente, você fala do amor de Jesus e a pessoa fica com raiva, xinga, pula. O que é isso? Nós precisamos trabalhar nessa dimensão espiritual, porque senão nós não veremos essas pessoas libertas. E não é liberta no nosso poder, é liberta no poder que há no nome de Jesus. Terceira área que nós vemos o poder de Jesus, sobre as enfermidades. A partir do verso, a próxima história ali, a partir do verso 42, fala de uma mulher. Essa mulher, ela estava sofrendo de uma hemorragia, um sangramento, por 12 anos. Essa mulher, ela buscou socorro em todo lugar. Ela gastou tudo o que tinha, mas ninguém resolveu o problema dela. Até que ela vai até Cristo Jesus, certamente ela ouviu a história de que havia um homem que estava pela redondeza e ele curava as enfermidades. E ela foi até ele. Ela não poderia, pela religiosidade daquela época, estar entre pessoas. Porque uma pessoa com hemorragia era considerada impura. Aqui não fala qual tipo de hemorragia. Ela ainda era impura. Então ela quebrou todos os protocolos. Ela não agiu aquilo que nós falamos hoje politicamente correto. E ela foi por trás de Jesus e tocou a veste de Jesus, porque ela acreditava, ela tinha fé, que tocando nas vestes de Jesus, ela seria curada. Isso aconteceu. E no meio daquela multidão, Jesus para tudo e pergunta, quem me tocou? Os discípulos falaram, mas Jesus, tanta gente aí esbarrando, tal, uma multidão. Mas Jesus sabia, porque naquele momento saiu o poder dele, o poder curador. Então Jesus tem poder sobre a enfermidade. Vamos ler ali o verso 43 e o verso 44. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Qual que é a enfermidade que você tem enfrentado? Eu louvo a Deus pela medicina, mas nós temos que procurar em primeiro lugar Jesus. Tocar, na certeza, essa mulher tocou porque ela tinha fé. E ser curado, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Eu fui curado sobrenaturalmente. Alguém mais aqui foi curado através de uma oração no nome de Jesus? Se levanta a mão. Olha ao redor. Aleluia! Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. E nós precisamos acreditar. Agora, quarto e último lugar que nós vamos ver aqui, Jesus tem poder sobre a morte. Já ouviu pessoas falando assim, na vida tudo se resolve, só não tem solução para a morte. Em Cristo Jesus a solução para a morte também. Nessa história dessa mulher, essa história está entre um fato de um homem ir buscar socorro na pessoa de Jesus. Esse homem se chamava Jairo. E esse homem, ele era chefe da sinagoga, de uma igreja dos judeus. E ele chegou até Jesus e ele se prostrou aos pés de Jesus e ele suplicou para que Jesus fosse até a sua casa. Ele está com um grande problema.
E nessa caminhada, então, Jesus tem um encontro com essa mulher. Mas depois a história dele volta, a partir do verso 49. A filha de Jairo estava enferma e ela morre. E quando Jesus está indo até a casa de Jairo, alguém anunciou para ele, final do verso 49, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ou seja, morreu, não tem mais o que fazer. Verso 50, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, ou seja, não tenha medo. Os pais sabem o que é enfrentar uma enfermidade na vida do filho. Principalmente as mães. Quantas mães aqui já disseram, eu preferia que a doença tivesse sobre mim do que sobre meu filho? Alguma mãe já disse isso? Mas Jesus disse, não fique com medo, não tenha medo, somente tenha fé, creia, e ela será salva. Essa palavra salva aqui, normalmente nós usamos essa palavra para salvação da vida, da alma, salvação eterna. Mas essa palavra, ela é uma palavra bem simples, é sozo, no grego. E ela tem uma amplitude. Não é somente a salvação da alma, mas também a salvação do corpo. O nome de Jesus significa Salvador, libertador e também curador. O que aconteceu com o passar dos tempos? A medicina ficou com o corpo humano, a psicologia, a psicanálise ficou com a alma, e o espírito então fica com a igreja, fica com a religião. Mas não é isso que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, o que Jesus tem para mim e para você, é a cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Olha ali no verso 52, e todos choravam e pranteavam. Jesus chega lá na casa, a menina morreu, todos estão chorando, mas ele disse, olha o que Jesus diz, não chores, ela não está morta, mas dorme. Verso 53, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Olha que interessante. Estavam chorando. A menina morreu, a menina morreu. Aí Jesus falou, ei, não chore, porque ela não está morta. Aí o que eles fazem? Começam a dar risada. Certamente você já foi num velório. Aí tem a turminha que chega ali no caixão, tem os parentes que ficam ali, né? Chorando. Tem aqueles que chegam e falam para os parentes, meus pêsames. A maioria nem sabe o que é meus pêsames, mas ouviu um dia falando, então também fala. Ou então fala meus sentimentos, né? E aí faz uma cara triste, mas nem está triste. Depois sai, tem aquela turminha que fica no fundo. Ali acontece de tudo, né? É piada, é risada, Mas a verdade, queridos, é que humanamente, né, a gente tenta. Então chega lá o corpo de bombeiro, aconteceu um acidente, etc. A pessoa está morta e daí tenta lá fazer, né? Aqueles exercícios apertos, tentando ressuscitar. Mas se morre, não tem mais o que fazer. Mas o que aconteceu aqui? O pessoal então começou a rir de Jesus. Verso 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta. Jesus falou em voz alta, menina, levanta-te. Há poder. Jesus tem poder.
Verso 55, voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele, Jesus, mandou que ele desse de comer. Esse é o meu Jesus, nem a morte. E é interessante aqui que Jesus é tão bondoso, tão amoroso, que ele vê aquela menina voltar, ele deu a ordem para ela voltar, e ele fala assim, agora dê alguma coisa para ela comer. Não é assim quando a gente está meio enfermo, né? Que o médico fala assim, tem que comer alguma coisa. Né? Minha mãe falava assim, saco vazio não para em pé. Né? Tem que dar alguma coisinha para ela comer. Né? Hoje, nos nossos dias, tem o santo soro, né? Que você vai lá, dá aquele soro, já dá aquela melhorada. Não é? Mas a verdade é que ela estava morta. Mas Jesus falou para ela, levanta. E ela voltou a viver. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Talvez você esteja respirando. Talvez você não morreu fisicamente. Mas talvez existam áreas em sua vida onde já há cheiro de morte. Sabe, aquela esperança, aquela expectativa, aquele sonho. Você entrou na vida, determinada área e a coisa não aconteceu. Eu fico imaginando, né? A mocinha, a jovenzinha, que sonha ter um casamento, ter uma família feliz, etc. E casa e de repente a realidade é totalmente diferente. E começa a perder o sonho, a esperança de ter um lar que verdadeiramente vale a pena. Ou um sonho profissional, ou um sonho... Você sabe. E a vida começa a se tornar um sepulcro, onde você vai enterrando. A vida é assim mesmo. E vai matando, ou deixando morrer, os seus sonhos, as suas esperanças. Conclusão, primeira coisa, é impossível viver uma vida espiritual sem poder. Escute isso. É impossível ser um discípulo de Jesus sem poder. Muitas pessoas estão querendo ser religiosos e fazem votos, e eu vou melhorar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou participar, eu vou isso, eu vou aquilo, mas vai passando o tempo, vai frouxando. Essa pandemia tirou muitos a alegria de congregar, a alegria de participar do culto. Não, mas agora tem online, então não preciso mais ir. Um dia de chuva eu vou ficar em casa. Não é verdade? Nós precisamos desse dunamis, porque senão cada um de nós volta à velha natureza. Porque não é na nossa força, não é no nosso poder, é no poder de Deus. Nós precisamos desse poder. Nós temos alguns missionários. Lídia e Sara retornarão lá numa aldeia, um lugar difícil. Meu filho esses dias perguntou, pai, lá perto tem supermercado onde elas possam comprar alguma coisa? Não tem. Tem nada. Tem barulho de onça à noite, né? Tem cobra. Tem essas coisas. Né? Agora imagina, duas moças. Se não for no poder de Deus, mas muitos missionários, muitos obreiros estão tentando fazer na força humana, na capacidade da inteligência humana. E a gente vê, infelizmente, obreiros e mais obreiros, deixando a mão no arado e olhando para trás, porque se frustram. Agora a pergunta, como ter poder?
Ali em Lucas, capítulo 4, verso 14, fala assim, Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Qual era a fonte do poder de Jesus? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Depois que ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre a vida dele, e ele foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo, onde ele ficou 40 dias em jejum. Quando ele termina esse tempo, é que vem essa frase, então Jesus, no poder do Espírito. O poder de Jesus é o poder do Espírito. Talvez se eu perguntasse para você, você crê nesses milagres que Jesus fez? Você falaria, sim, eu creio. Você crê nesse poder de Jesus? Sim, eu creio. Mas eu quero dizer nessa manhã que o mesmo poder que estava sobre Jesus também pode estar sobre a sua vida. E é isso que faz a diferença na vida de um crente. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse, recebereis poder, dunamis, força, capacitação, habilidade, para vocês serem minhas testemunhas em qualquer parte do mundo. Sabe o que está faltando para nós, igreja? Para nós, obreiros, missionários, pastores? Está nos faltando poder. Porque nós aprendemos a fazer as coisas. A gente aprende a orar, a gente aprende a pregar, a gente aprende a evangelizar. E a gente começa a deixar o Espírito Santo de lado. E a gente começa a achar que somos nós. É o começo para uma ruína. Nós não somos nada, nós não temos poder algum. Mas nós cremos naquele que tem poder. E Jesus, ele ia e ele fazia esses milagres. O mesmo poder que estava sobre ele, está sobre mim, está sobre você. E o que ele diz aqui em cada manifestação desse poder, ele olhava para a pessoa, a resposta da pessoa tinha que ser em fé. Ele dizia, a tua fé te salvou. Hoje as pessoas não têm mais fé. Elas até acreditam que se ela orar, se ela jejuar, mas é ela, não é a fé, não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, é ela. E esse caminho é caminho de frustração, porque chega um momento que a gente não aguenta mais. Por isso que muitos têm abandonado. Mas até isso Jesus já previu. Ele perguntou, será que eu vou achar fé na terra quando eu voltar? Ele disse também que o amor de muitos vai se esfriar. Havia uma expectativa. Eu estava assistindo uma partida de futebol esses dias e a pessoa falou assim, a gente esperava que depois da pandemia o ser humano melhorasse e piorou. A violência piorou. Eu preciso desse poder, você precisa desse poder. Talvez você esteja cansado, tentando ser um bom discípulo de Jesus, ser um bom cristão, mas você não está vendo o resultado. Porque é pelo poder que o Espírito Santo traz para nós, não o nosso poder. Eu creio que fica claro isso. A diferença é o poder. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? As igrejas buscaram metodologias lá do mundo. Introduziram, não há mais um altar, há um palco. Há show, há luzes, há profissionais. E as pessoas gostam. O que nós precisamos é buscar
desesperadamente o poder do Espírito Santo. Quando Cristo Jesus estava para retornar aos céus, ele deu uma instrução aos discípulos, aos apóstolos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que a promessa se cumpra. A promessa qual era? Eu enviarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que deu o poder para Jesus é o mesmo que Jesus enviou para dar poder para nós. As pessoas se assustam hoje com uma gripe, se assustam hoje com uma enfermidade, se assustam hoje com uma manifestação da natureza. As pessoas não têm consciência da manifestação de demônios. As pessoas estão tomando os seus Dorflex, não sou contra. As pessoas entendem que a morte é o final, mas o poder de Jesus é sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Como receber esse poder? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós olhamos 1 Coríntios capítulo 12 e vemos os dons do Espírito. Romanos capítulo 12, os dons. Mas parece que está esquecido. Quando a igreja, entre aspas, denominada pentecostal, começou a atuar no planeta Terra, o evangelho se expandiu de uma forma gloriosa, porque redescobriram a ação do Espírito Santo. Mas está sendo esquecido. Está sendo esquecido. Nós só vamos prevalecer em vitória se tivermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não há outra maneira. Existem igrejas denominacionais, históricas, que nem sequer permite falar da ação do Espírito Santo. Ah, mas está crescendo. Mas crescimento não é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Eu creio que muito pelo contrário. Nós podemos buscar estratégias, você pode entrar na mídia, existe hoje plataformas que te ajudam a ser igreja, a ter a mídia, a controlar, a cadastrar os membros, tudo até para receber os dízimos, as ofertas. Igrejas enormes têm um portal na frente que você, assim como o banco, que você põe lá o que você quer. A igreja está sendo capacitada. E o poder do Espírito? Houve épocas em que a pessoa estava com problema no casamento, ela ia bater lá no gabinete pastoral. Estava com problema, criação de filhos, ia lá conversar com a liderança espiritual. Hoje nas igrejas tem os psicólogos, os médicos, isso, aquilo, outro. As gerações passadas, os nossos avós, eles não tiveram curso de casamento e ficaram casados até que a morte separou. Hoje existem cursos, mais cursos, mais cursos, mais cursos. Nós aqui mais antigos, os nossos pais não fizeram nenhum curso de como educar filhos. E era na varada, e era ali naquela disciplina. E nós estamos aqui, hoje, cursos e cursos e cursos, e a gente vê uma geração de crianças, adolescentes perdidos,
Porque tudo está sendo feito no poder da razão, da mente, da inteligência humana. Aí a decisão é nossa. Vamos querer viver aqui no planeta Terra segundo a nossa força? Ou vamos falar para Deus, Deus, eu preciso do poder do Espírito na minha vida, para ser o melhor homem, o melhor marido, o melhor pai, o melhor cristão, o melhor amigo, o melhor colega de trabalho. É só na força do Espírito Santo. As duas que estão retornando para a aldeia, vocês podem chegar lá com toda a tecnologia, com todo entendimento, com todo estudo, com todo conhecimento. Mas se não tiver poder do Espírito Santo, vocês vão se queimar. Eu lembro que, alguns anos atrás, a minha geração de pastores, nós passamos por uma época de uma sequidão, de um deserto terrível. E um pastor amigo, ele comprou caixas de livro e saiu distribuindo para os pastores amigos. Na capa do livro tinha um palito de fósforo queimado. Sabe a cabecinha do palito assim? E a gente se encontrava naquela condição. Esgotamento espiritual. Nós não precisamos chegar no esgotamento espiritual se aprendermos a dinâmica do Espírito Santo. Todo esse poder que Jesus tinha sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte, ele tinha como sendo 100% homem, como eu, como você. Ele nunca pecou, mas ele era, na condição humana, limitado como nós. O que o fez diferente é que ele recebeu o poder do Espírito. Nesse mesmo Evangelho, Lucas capítulo 4, ele diz, citando Isaías, o Espírito Santo me ungiu. O que eu preciso, o que você precisa, é do Espírito Santo. Recebereis poder. E quando nós chegarmos aonde estivermos para fazer o ministério, que a gente possa dizer aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo disse. A minha pregação não são palavras persuasivas, palavras humanas, vãs palavras, mas demonstração de poder e do Espírito. É a maneira que Deus nos capacita para testemunharmos sobre Jesus. Se você se sente limitado, carente, esgotado, fraco, depressivo, desanimado, seja lá qual for a condição, mas você entendeu por esta palavra de hoje que é possível você ter poder como Jesus teve, através do Espírito Santo, e você quer isso na sua vida, eu quero convidar você para ficar em pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já provei esse poder de Jesus, esse poder que Jesus tinha do Espírito, sobre a natureza. Estávamos uma vez, sertão da Paraíba, pregando o Evangelho. Não deu para fazer o evangelismo dentro do salão da igreja, porque havia uma pequena multidão ali, então nós fizemos do lado de fora, e o tempo fechou e ia chover. E eu entrei naquele salãozinho, me ajoelhei e falei, Deus, em nome de Jesus, segura essa chuva. E foi até o final, a hora que terminou, a chuva veio. Já provei sobre esse poder sobre demônios, expulsando em nome de Jesus demônios que estavam atormentando, possuindo pessoas, sobre enfermidades. Já tentei exercer esse poder sobre a morte, mas ainda não obtive sucesso. Mas eu continuo crendo. O que a gente vai decidir? Vamos tentar, na nossa força, seguir esse Jesus?
ter ministérios e etc, etc? Ou vamos receber o poder do Espírito Santo e ser testemunha? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, é tão clara a tua palavra. Jesus, obrigado pelo teu exemplo. O Senhor sendo Deus, o Senhor deixou a glória, o poder e veio ser 100% homem. E ao receber o Espírito Santo, o Senhor nos ensinou o caminho para recebermos o poder. E o Senhor cumpriu. Ali em Pentecostes, o Senhor enviou o Espírito Santo e a igreja começou, debaixo da orientação, da revelação, dos dons, em manifestação de sinais, prodígios e maravilhas. Mas, Pai, nos nossos dias nós precisamos retornar a essa verdade. São tantos os estudos, as capacitações, que muitas vezes nós deixamos de lado o que verdadeiramente é o nosso socorro, é o nosso consolo, é o nosso poder. Deixamos o Espírito Santo. Eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Porque eu já tenho, na história dessa caminhada, tentado por esforço próprio, e tenho me frustrado. Eu não quero isso, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor Deus, a fé no meio do teu povo. E que muito mais do que estratégias, metodologias, a gente possa parar e buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.